começou mais uma história magnífica. Joel Assunção. Ele me mandou um livro. Gente, para mim é um livro. Isso não é uma carta. Quer dizer, ele me mandou vários e-mails contando essa história, o que para mim, depois de todas essas páginas, a gente tem um livro, mas a história é linda. A história é simplesmente uma das mais bonitas que eu já contei aqui. E quero contar para vocês nos detalhes hoje. História do Joel. Mas antes de eu começar, tudo que eu preciso e necessito de fato é da tua inscrição aqui no canal. Para mim, isso é fundamental. Quero que você se inscreva. É o único jeito que o Paulinho Boa Pessoa tem de crescer aqui no canal, é com a tua inscrição. Posso contar com você? Do fundo da alma? Avisa a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, a da frente, a dos fundos. Entra em contato com aquela tua ente querida, a prima, a comadre, a tia, quem você puder. Mas faça com que essa pessoa esteja conosco aqui no canal, se inscrevendo e dando o seu joinha e curtindo aqui o canal. Isso posto, posso contar com você, né? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu nunca imaginei que meu aniversário de 19 anos seria comemorado daquela forma, daquele jeito. Quer dizer, ninguém poderia imaginar. Ninguém, absolutamente ninguém. Bom, mas eu vou começar assim um pouquinho antes para vocês entenderem até a chegada dos meus 19 anos. Depois que a minha mãe havia se casado com o Marcelo, aquele cidadão, um cara assim, mais fechado, austero, religioso, ele era evangélico. Tudo mudou na minha vida, sabe? Tudo mudou, porque eu tava na adolescência, eu contestava tudo e, de certa forma, ele tentou forçar uma barra, me levando para a igreja evangélica. Eu não aceitei, eu não aceitei e eu não aceitaria. Tudo o que eu queria era respirar, era ter a minha liberdade. E aí, quando eu completei 17 anos, eu fiz uma escolha. As malas. Fiz as minhas malas e decidi morar com o meu pai, Valfrido, papai Valfrido, em Curitiba, capital paranaense. Fazia anos que eu não convivia com o papai. Via o papai nas visitas, mas conviver com ele já fazia tempo. A última lembrança sólida que eu tinha era do papai fechando a porta da sala e indo embora de casa. Na época, ele parecia um homem abatido, mas agora, cinquentão nas costas, eu reencontrei na capital dos paranaenses. Papai cheio de vigor, bom de namoradas também, inclusive, viu? 3 semanas depois da minha chegada a Curitiba, eis que eu completei 18 anos. E aquele meu primeiro aniversário agora lá em Curitiba com o papai, 18 anos, comemorei com a família do papai. Diga-se de passagem, uma família tradicional de Curitiba, abastada e importante. Aquela parte rica e refinada, onde a taça de vinho vale mais do que o afeto, vale mais do que... Vocês estão me entendendo? Lembro da comida boa, da mesa farta
e da ausência também de qualquer conexão. Eu estava ali, comemorando 18 anos, 3 semanas só que eu tinha chegado. Aquilo não me pertencia. Por isso, um ano depois, aí sim, 19 anos, eu fui claro com o papai. Ô pai, eu não quero comemorar o aniversário mais com a sua família, pai. Ele deu risada. Aquela risada debochada que ele sempre soltava quando ele entende o que está sendo dito, mas quer zombar. Eu já pensei, mandou ele para mim. Olha a ideia do meu pai. Eu já pensei num programa pra gente, meu filho. Um passeio de macho, como se diz. Você vai conhecer o Café Bordeaux. Café Bordeaux. Olha a proposta do papai. Achei que fosse piada, mas não era não. E foi assim que na noite do meu aniversário de 19 anos, me vi dentro de um prostíbulo, o mais luxuoso da cidade. Paulinho e ouvintes, não estou exagerando, o lugar parecia ser de outro planeta, aquela luz baixa, um jazz suave no fundo, dando sofisticação ao lugar, risos abafados, perfumes caros. E os carros, quando eu cheguei assim no estacionamento do tal do café, aqueles carrões, aqueles carros, aquele carro de luxo, aquela coisa chique, os endinheirados, endinheirados de Curitiba, gente da alta sociedade, políticos, tinha assim, obviamente, que eu não vou declinar aqui o nome de ninguém, pode ficar tranquilo. A artista, tinha artista. E eu estava lá com o meu pai. Quando nós entramos no tal do Café Bordeaux, mulheres lindíssimas por todos os cantos. Uma meia hora depois que chegamos, uma delas subiu com um sujeito, um alemão parrudo, que falava alto e ria como um porco. Eu fiquei ali, ainda assustado. Eu assim estava com vergonha do meu pai, essa hora dá, né? Fiquei sentado observando. Olhei para outra que restou naquele grupo. Fiz uma análise mental. Como será, né? Que essas mulheres bonitas, lindas, jovens, vieram parar aqui? Será que antes passaram por clubes mais baratos da Rua 15, da Cruz Machado, ou das quebradas da região metropolitana? Da Boca, tem um lugar em Curitiba que o pessoal da noite chamava de Boca Maldita. E alguns paranaenses botam um R ainda. Boca Maldita. Será? Será que essa turma passou pela Boca Maldita? Será que é gente que veio de Joinville, Santa Catarina? Porque tem muita catarinense lá também. Será que veio de Londrina? Quem sabe de Florianópolis, Floripa? A verdade é que atrás de cada rosto maquiado, o sorriso treinado, havia uma história. A verdade é essa. Mas foi aí que algo desviou completamente a minha atenção. Quando aquela mulher entrou, meu Deus, ela morena, corpo escultural, andar leve, felino, olhar calmo e faltal. Meu Deus, era como que se o tempo tivesse parado só para ela caminhar. Fixei os olhos nos olhos dela e quando nossos olhares se cruzaram, eu senti um impacto que eu não sei descrever. Ela sorriu e eu me perdi. Que mulher era aquela? Lábios carnudos, dentes perfeitos, os olhos azuis, mas um azul profundo, vivos. Até muita gente confundia esse tipo de olho azul como o dela, ou os olhos azuis como os dela, de olhos de cor cinza. Mas que mulher linda! Ela vestia uma blusa preta decotada, provocante, mas longe de ser vulgar, uma minissaia que deixava à mostra as coxas bem torneadas. Ela era uma escultura viva.
Senti o meu coração acelerar como se eu tivesse 12 anos e visse pela primeira vez a paixão da minha vida sair do colégio. Que mulher era aquela? Ela veio até onde eu estava. Oi, tudo bem? Eu tímido, tudo, e você? Respondi meio atordoado. Ela também sorriu. Eu também, tá legal. Qual é o teu nome? Ela perguntou com um sotaque doce, entre assim o paranaense, o catarinense, um pouco gaúcha. Eu não consegui definir na hora. Meu nome é Joel, e o teu? Foi aí que ela se revelou como sendo Camila. O nome dela era Camila. Camila, que nome bonito. Já nasceu para ser lembrado. Eu acho esse nome tão lindo. E ela nem me deu tempo de respirar. Que tal a gente ir lá para cima, aproveitar o clima? Eu simplesmente achei você espetacular. E aí, topa? Aceita a minha proposta? Eu quase engasguei. Eu que nunca fui de atacar, eu percebi que eu tinha sido caçado. E a minha resposta para aquela beldade, porque aquilo não era simplesmente uma mulher, aquilo era uma beldade, a minha resposta para ela tinha que ser clara. E eu respondi, claro, respondi. Subimos uma escada vermelha em espiral que tinha uma proteção de um carpete assim, bordô, para justificar o nome da casa. E aí eu fui absorvendo o perfume dela. Era doce, mas não era um perfume enjoativo. Um cheiro que marcava sem gritar. Quando nós chegamos ao quarto, ela me olhou nos olhos e perguntou com aquela voz de veludo: que música você gostaria de ouvir? Ela estava tão linda, mas tão linda, que eu respondi quase num sussurro. Eu quis parecer chique. Então eu falei, coloca bossa nova. Bossa nova? Ela sorriu. Gosto de quem tem requinte, bom gosto teu. E a canção logo começou. Era uma bossa nova, do João Gilberto. Se não me engano, era Chega de Saudade. E ali, naquele quarto de um prostíbulo de luxo, a noite do meu aniversário de 19 anos começou para valer. Mas o que eu não imaginava é que aquela mulher que vendia o corpo por profissão iria me oferecer algo que ninguém me havia dado até ali. Algo que eu não podia comprar. Nem meu pai, nem a família rica dele, nem a minha mãe e nem o meu padrasto, que era quase pastor. Ninguém podia comprar aquilo. E foi naquele quarto, com a bossa nova Chega de Saudade, tocando baixinho ao fundo, que algo começou a mudar completamente dentro de mim. Me lembro dessa noite até hoje. Nós estávamos em sintonia, nem parecia que éramos dois. Nos fundimos em um só corpo que pulsava, que tinha coração. Não era só tesão. Aconteceu o que eu menos esperava. Nós nos apaixonamos. Um garoto de família rica, pelo menos por parte de pai. Minha mãe nunca o fora. E uma cortesã de luxo. Parece até enredo de filme francês, sei lá, mexicano para alguns. Fui para casa com a sensação de que meu coração e meu corpo estavam leves, livres, soltos, apaixonados. Não era a primeira vez que eu fazia sexo. Obviamente que não, mas para mim foi como se fosse. Dá para entender?
Quando eu acordei no dia seguinte, ao meio-dia, eu senti que eu era outra pessoa, revigorado depois de uma noite perfeita, com a mulher perfeita. Mesmo que ela fosse uma prostituta de luxo, eu queria me encontrar com ela e o mais rápido possível. Foi então que eu vi um pequeno guardanapo em cima do meu criado mudo, perto da minha carteira, do dinheiro que eu havia economizado na noite anterior. Ele cheirava a gloss de limão. Eu abri e vi, escrito ali, com uma caligrafia delicada, o MSN dela. Naquele tempo, tá? Naquele momento, era exatamente o MSN dela. Era como se tivesse brotado do nada. E nem sequer me lembrava como eu tinha conseguido aquilo, mas eu sabia que era valioso. Imediatamente, a adicionei aos meus contatos. Era domingo e eu tive sorte de encontrá-la online. Conversamos por horas. Ela ainda usava um nome artístico. Ou não seria artístico? Sei lá, fiquei perdido. Camila. Mas naquela conversa entre confidências e promessas sutis, ela me revelou Camila e um segundo nome que começava com Rosa. Aí sim ficou mais perto da realidade. Rosa Silmara. Eu achei a composição do nome bonito, mas fiquei meio perdido. Camila ou Rosa Silmara? Eu só sei que marcamos um encontro para a próxima quarta-feira às 15h, por enquanto lá, no mesmo lugar, o Café Bordeaux. Desde aquele momento, a expectativa virou meu combustível. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar. Eu estava tentando na faculdade agora, eu estava fazendo ADM, pedido do meu pai. Eu não conseguia estudar, fazer nada. As lembranças daquela noite invadiam o meu sono. Uísque, charutos, Camila, o gloss de limão, seu corpo ardente, o coração batendo forte junto ao meu. Eu estava mergulhado nela, no que ela representava e no que despertava em mim. Bom, finalmente a quarta-feira chegou. O tempo estava bom, fazia calor. Olha, não é normal. Curitiba não é normal, mas fazia um calor infernal. Eu fui de ônibus, para vocês terem uma ideia. Eu não queria que meu pai soubesse que eu estava voltando lá. Eu fui de ônibus, um contraste brutal para quem cresceu andando de Mercedes, com ar-condicionado, com bancos de couro, porque da vez passada que eu tinha ido lá, meu pai foi com um carro desses. Sentei-me num daqueles bancos de plástico duro, sem encosto, sob um sol de rachar. Fui de tarde, mas não reclamei. Aquilo era real. Era o Brasil que eu nunca tinha sentido na pele. Pessoas se abanando nas calçadas, sombrinhas desbotadas, tentando barrar o sol. Senti que eu estava vivendo de verdade pela primeira vez. Desci uma quadra antes do tal do Café Bordeaux. Uns 31 graus, talvez. Eu suava, mas não a ponto de cheirar mal. Ainda assim, me precavi. Eu tinha passado o meu perfume preferido, Azarro, que tinha vindo direto de Milão. Cheguei às 15h em ponto. Entrei no tal do Café Bordeaux. O salão estava vazio. De tarde, numa quarta-feira, muito menos freguesia, muito menos cliente. Na verdade, vou ser sincero, nenhum cliente. Nenhum cliente, nenhuma mulher também. Por um segundo, eu fui tomado por um frio nas entranhas. Levei um susto. Será que eu estou certo aqui? Será que eu posso entrar aqui? Mas bastou eu olhar para o lado para tudo se derreter. Lá estava ela, Camila. Oh, Camila, linda, desta vez de mini saia, um top justo, um encanto indecente e sublime. Eu me sentei, conversamos um pouco. Eu já estava sentindo tremor nas minhas mãos. Era paixão. Só podia ser paixão.
Conversamos o suficiente para entendermos que nossos corpos se entendiam melhor do que as nossas palavras. Faltavam palavras, sobrava sofreguidão, sobrava calor. Então nós subimos, eu conduzido por ela me arrastando pela mão, aquela escada em caracol que antes parecia tão linda no tom bordô, vermelho, durante o dia já não era tão bonita assim. Eu comecei a perceber que muitas coisas naquele café só funcionavam mesmo de noite, menos ela. Ela, a Camila, ela era linda de noite, ela era linda pela manhã, ela era linda de tarde. Fizemos amor como se o mundo fosse acabar. De novo, eu senti o coração dela batendo rápido, quente, acelerado. Ela me guiou ao céu e eu nunca mais queria descer. E assim foi. Foi por 8 semanas seguidas. Eu contei. 8 semanas. O mais ou menos correspondente a 2 meses. Toda quarta tarde, no Café Bordeaux, Camila era o meu refúgio, meu paraíso de concreto e luxúria, meu lugar seguro. Na 8ª semana, enquanto ela se arrumava, me disse algo que mudou tudo. Joel, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar, Camila. Fala sem medo. Sabe, eu tô cansada dessa vida aqui no Café Bordeaux. Eu queria... É sonho, tá? É sonho, mas eu vou te falar. Eu queria fugir com você daqui e a gente começar uma nova vida. Sei lá onde. Porque nada no mundo eu sinto que vai separar a gente. Ela falou aquilo com sentimento, ela falou aquilo com verdade, tanto que ela chorava. E eu a abracei, sentindo também as minhas próprias lágrimas rolarem. E eu falei, você vai sair dessa vida logo, amor. Eu tenho certeza. E eu acreditava com cada célula do meu corpo, mas naquele instante eu senti que nós não estávamos sozinhos. Um calafrio me percorreu. Alguém havia escutado. Na semana seguinte, quando eu voltei ao café, eu fui recebido por 2 seguranças que não disseram uma palavra para mim. Eles apenas disseram assim, olha, hoje à tarde não está funcionando a casa. Mas eu marquei aqui com a Camila. Não tem Camila nenhuma. Eles foram rudes, secos comigo. Não está funcionando a casa. Era o fim. Chegaram inclusive a segurar assim no meu ombro. Não houve agressão, mas, sabe, segurar no meu ombro, me encaminhando para fora da casa, assim, me colocando praticamente para fora. Provavelmente fosse um cafetão e ele havia descoberto que eu estava tendo algo a mais com aquela prostituta. Eu não queria dizer assim, eu não queria falar assim dela. Mas eu acho que ele tinha descoberto que estava havendo alguma coisa a mais entre mim e a Camila. Eu fiquei atordoado com o que eles disseram, que não tinha Camila nenhuma, que a casa não estava funcionando. Como não? Se toda quarta-feira de tarde eu estava lá, pelo menos nas 8 últimas. Quando eu cheguei em casa, ainda sem entender nada, eu fui recebido por uma tempestade de gritos. Meu pai, Valfrido, ele me esperava de pé na sala. Ele parecia, meu pai, um touro furioso. O rosto vermelho, os olhos faiscando de raiva. Então é isso. Ser metido com aquela perútea. É isso? O quê? Não se faça de idiota não, Joel. O cafetão do Café Bordeaux me contou tudo. Pai, eu posso explicar. Não tenho que explicar.
você vai sair dessa cidade. A tua mãe já está ciente, você vai embora para São Paulo. Como assim? Você vai para casa da sua mãe. Eu já conversei com ela. Ela está te esperando, você vai voltar para lá. Não adianta nem reclamar. Você tem 3 dias, você vai arrumar suas coisas. E eu já até comprei a passagem do avião, tá tudo certo. Pai, isso é um absurdo. Absurdo, uma pinóia. Isso é uma ordem. É uma ordem, Joel. E aqui, quem manda sou eu. E não se fala mais nisso. Onde já se viu? Tá bom, mas... E mais, daqui até lá, você não sai mais de casa, tá? Se sair, eu te meto uma sentada na cara, rapaz. Você ouviu bem? Eu ainda sei bater. Eu fui pro quarto com o coração em ruínas. Lá fora, o sol continuava queimando, mas dentro de mim, o inverno começou a crescer. Gélido, desesperado. Eu só conseguia pensar numa coisa. Meu Deus, Camila. E a Camila? E a Camila? O que será que aconteceu com ela? O que fizeram com ela? Eu não sabia o que fazer. Meu pai estava bravo e eu ainda de onde estava ouvi os gritos dele. Idiota! Moleque que não entende nada. Levei o moleque para comemorar o aniversário dele e esse imbecil se apaixona por uma PUTA. Como assim? E eu escutava meu pai continuava esbravejando. Ele perdeu a noção. Isso é que dá a crescer longe do pai. Mal criado, sem firmeza, sem homem dentro dele. Ele não tem maturidade emocional para viver aqui. Meu pai falava sozinho e esbravejava. Teve uma hora que eu até voltei onde ele estava e falei: pai, você está exagerando. Exagerando? Você se apaixonar, Joel? Se apaixonar por uma mulher da vida, rapaz. Uma mulher que vende o corpo. Você não tem noção do mundo. É um fraco, um iludido. Você vai voltar para São Paulo, para casa da tua mãe. Talvez ela consiga te ensinar alguma coisa a mais que... Sei lá, eu não consegui. Eu não quero morar com ela, pai. Eu tô bem aqui. Bem, mais um pouco e você casava com uma PUTA. Deus me livre de um filho meu viver uma vergonha dessas. Você não é mesmo... Aí ele disse o sobrenome dele forte. Eu fiquei em silêncio. Aquela frase bateu como uma martelada no meu peito. Não era só uma bronca, era uma expulsão, um exílio, uma sentença. Pronto, a minha vida virou um inferno em poucas horas. Quando eu cheguei no meu quarto, isso lá na casa do meu pai, em Curitiba, todos os eletrônicos tinham sido tirados. Da TV ao PC, tudo tinha sido retirado. Não tinha nada, nada mesmo. Nem som, nem relógio digital. Só o colchão, os lençóis e um vazio ensurdecedor. Meu pai era rigoroso, e rigoroso até demais, um xerifão mesmo. A ordem dele tinha que ser cumprida à risca, senão as consequências eram as piores possíveis. Ele era o tipo de homem que mandava e esperava obediência, uma obediência cega e ponto final. Papai se vestia bem, sempre elegante, de terno bem cortado, cercado de assessores, dando tapinhas nas costas de todo mundo. Tinha amizade com todo mundo, de gente simples aos mais importantes. Até com o governador de estado ele tinha amizade, ele era recebido. Com os secretários, sabia agradar com a sua fala mansa. Era polido, tinha tido uma boa educação. Mas em casa ele era outro. Rebelde, austero, bravo, nervoso, mal educado. Ele não me parava de xingar desde que tudo havia sido descoberto. Em casa ele parecia um ditador, sem exagero. Vai um Pinochet, ou pior, um Salazar, aquele de Portugal. Frio, católico até a medula, defensor da moral e dos bons costumes. Mas para os outros, é claro, porque
não se esqueçam, foi ele quem me levou para comemorar meus 19 anos lá naquele café. Às vezes, eu me lembrava até de outro ditador, o Franco, da Espanha, com aquele jeito militarizado de colocar ordem até nos talheres da cozinha. Me sentei na cama, olhei para o armário, estava trancado, cadeado. As gavetas com as minhas roupas tinham sido esvaziadas, só as de baixo. As roupas assim, íntimas, cueca, meia, ainda estavam acessíveis. A mensagem era clara: você está de castigo, castigo de adulto, porque meu pai não era de me deixar sem sobremesa. Ele era de me deixar sem dignidade. E o pior de tudo, e a Camila? Sei lá, parecia que ela tinha desaparecido, sumido. Eu não sei nem o que doía mais, se era a humilhação diante do meu pai ou o medo de nunca mais ver aquele olhar dela. Aquela mulher que me pegou de um jeito que eu não entendo até hoje. E agora eu estava sem celular, sem computador, sem acesso ao mundo e com uma passagem aérea comprada para São Paulo, para a casa da minha mãe, como um pacote extraviado que se devolve ao remetente. Me joguei naquele colchão duro, encarei o teto e pensei: será que tudo isso que eu sinto pela Camila é amor? Ou um castigo maldito que a vida decidiu me impor? O voo de Curitiba para São Paulo foi curto, mas parecia uma eternidade. Meu pai fez questão de me acompanhar até o aeroporto, como se estivesse me escoltando para o exílio. Não disse uma palavra durante o trajeto, só resmungava: boa sorte, seco, sem sequer tirar os óculos escuros. Nem um abraço, nem um gesto humano, só a mão no ombro pesada, dura como uma sentença. Um toque que dizia: você está fora do meu reino. No avião, fiquei encarando a janela, nem olhei para o lado. Senti o gosto metálico da humilhação escorrendo na garganta. Quando o avião decolou, eu senti como que se a minha identidade tivesse ficado presa na pista, junto com tudo que um dia eu pensei que fosse. Desembarquei em Congonhas, com uma mochila nas costas e o orgulho amassado dentro dela. A minha mãe já estava me esperando no desembarque, sorrindo, como se eu tivesse voltado de uma colônia de férias. Abriu os braços e me puxou por um abraço apertado, daquele tipo que só mãe é que sabe dar. Senti o perfume dela, o mesmo desde a infância, algo entre lavanda e sabão de coco, e quase desabei. Mas me segurei, porque quem esperava ali ao lado dela com certeza era aquele sujeito com cara de enjoo, era um Marcelo. Marcelo, o novo marido da minha mãe. Um sujeito esguio, pescoço fino, olhos que nunca me olhavam nos olhos. Ele usava uma camisa social meio amarelada, debaixo de um blazer muito justo, como se tivesse sido comprado lá nos anos 90 e se recusasse a trocar. Ele tinha uma aliança grossa demais, daquelas que parecem dizer: vejam como eu sou casado, sou um homem sério, de respeito. Marcelo me olhou como se eu fosse uma caixa de entulho que ele trouxe do interior. Fala, Joel, disse ele, sem estender a mão para mim. Marcelo, eu respondi com a cabeça. Tudo bem? A minha mãe, sempre tentando amenizar os abismos entre os mundos, já veio puxando-me pelo braço. Vamos para casa, filho. Eu preparei o teu quarto com todo carinho. Você vai ver que você vai se sentir bem aqui. São Paulo é o teu lugar, a minha casa é o teu lugar. E você vai ver que tá tudo bem aqui, tá tudo legal. O Marcelo, é só essa mania que ele tem de religião, o resto, ele é a melhor pessoa do mundo. Você vai gostar. Mentira, para mim tudo até ali era mentira, nada iria me agradar. Eu estava com 19 anos, mas ainda aquele garotão, ainda aquele adolescente.
Então eu já coloquei na cabeça que eu não ia gostar. E ela sabia. No carro, o Marcelo dirigia com a mão esquerda ao volante e a direita apoiada na perna, como se aquilo fosse a maneira oficial dos homens de bem guiarem seus veículos. No rádio, uma música instrumental, daquelas que só tocam na sala de dentista. O silêncio era constrangedor. A minha mãe tentava puxar assunto. Você está mais magro, filho. Seu pai não estava te alimentando direito, não? Não, estava sim, mãe. É que humilhação tira o apetite. Eu respondi seco. Marcelo fez uma cara de canto de boca, um meio sorriso assim, cínico. Chegamos ao apartamento da mamãe. Bloco D, terceiro andar, prédio antigo da Vila Mariana, com elevador de ferro daqueles que gemem quando sobem. Quando a porta do elevador se abriu, eu senti o cheiro familiar de desinfetante barato, misturado com feijão na panela de pressão. Era um lar, pelo menos era um lar. O apartamento tinha mudado, pintura nova, móveis mais claros, quadros decorativos de loja de departamento. Marcelo tinha colocado a marca dele em tudo, até nos copos. Tudo agora tinha a cara de família feliz, de classe média ascendente e de gente religiosa. Até nos pratos havia mensagem bíblica. Meu quarto era o menor da casa, claro, com uma cama de solteiro, com um colchão duro, uma escrivaninha branca e um ventilador de mesa que fazia mais barulho do que vento. Fiz o que pude, Joel, disse a minha mãe com carinho. Não tive tempo de comprar TV ainda para você, mas a gente pode ver isso mais para frente. O Marcelo disse que vai comprar. Não precisa, mãe. Não precisa televisão, não. Eu me viro. Marcelo apareceu na porta do quarto com os braços cruzados. Só espero que você esteja vindo para somar, Joel. Aqui a gente, você sabe, recebe bem, mas tem regras. Eu respirei fundo, quase ri. Regras? Sempre regras? Desde o sul até aqui, a minha vida era um tabuleiro em que eu nunca podia mover as peças como eu queria. Então eu era dominado no sul e era obrigado a ser dominado em São Paulo também. Então eu já mandei para o Marcelo. Não se preocupa, Marcelo, eu não vim atrapalhar a sua novela das 9. E respondi tentando manter a elegância. Ele me lançou um olhar atravessado, mas se calou. Saiu devagar, como quem sabe que vai ter que aguentar a presença de um corpo estranho por um tempo indeterminado. Minha mãe ainda tentou suavizar. Ele é assim mesmo, Joel, meio duro, mas tem um coração de ouro. E eu falando, só se for um coração blindado e não de ouro, mãe. Sentei na cama, olhei para a janela que dava de frente para a parede do outro bloco e pensei, é isso, de um castelo gelado no Paraná para uma cela afetiva na Vila Mariana. O inferno tem andares e eu estou descendo devagar. Nos primeiros dias, tentei manter a compostura, engolir em seco já era parte da minha rotina. Minha mãe fazia de tudo para equilibrar os pratos entre filho exilado e o novo marido severo e religioso. Eu via o esforço dela, coitada, mas era difícil ignorar o fato de que o apartamento inteiro parecia um templo evangélico disfarçado de lar. A TV da sala vivia ligada naqueles canais de louvor, com pastores berrando promessas de cura, libertação, prosperidade. Havia uma Bíblia imensa aberta sobre a mesa de jantar, sempre no mesmo salmo. Acho que o 91. Os quadros que antes tinham imagens de praias ou flores foram substituídos por versículos escritos com fonte cursiva, como se a palavra de Deus
fosse um enfeite. Marcelo acordava cedo, às 6 da manhã, todos os dias, religiosamente. Tomava banho, vestia uma camisa abotoada até o pescoço, passava perfume de lavanda e lia a Bíblia em voz baixa enquanto tomava café. Quando me via sair do quarto, olhava como quem encara um caso clínico. Não posso me esquecer. Ele sempre cantava um trecho de um hino religioso que à época eu achava triste e horroroso. Bom dia, Joel. Dormiu bem? Perguntava a ele sempre com um tom neutro, mas o olhar analisava. Dormi sim, graças a Deus. Eu respondia sempre com uma ironia embutida. Ele fingia que não percebia, mas percebia. Num domingo não deu mais para evitar, quando Marcelo me chamou. Joel, ele falou no café da manhã. Hoje é domingo, é dia de culto. Seria bom você vir conosco. Vai fazer bem para você, para sua alma. A minha mãe, com o pão na mão, paralisou por um instante e ficou esperando a minha resposta, a minha reação. Não, Marcelo, não estou no clima. Eu disse tentando ser educado. O clima espiritual não depende do seu humor, Joel. Depende de onde você tem depositado o seu coração. Eu suspirei fundo, contando até 10 mentalmente. Meu coração está aqui no peito, viu, Marcelo, batendo. Obrigado pela sua preocupação. Ele tomou um gole de café e então veio a frase que acendeu o pavio. Você sabe, Joel, essas paixões tortas, esse envolvimento com gente que vive nas trevas. Joel, isso não é coisa de Deus. Joel, escuta, isso é obra do inimigo. O diabo, Joel, ele tem armadilhas. E uma das armadilhas do diabo é se vestir de mulher, é uma isca. Ainda mais uma prostituta, por exemplo. É isso, Joel. Ele disse a palavra prostituta com uma ênfase nojenta. Um leve levantar de sobrancelha, como quem joga uma âncora na conversa para me afundar. Minha mãe tossiu, tentando desconversar, mas eu já estava fervendo. Cuidado com o que você fala, Marcelo. Eu só estou tentando te ajudar, rapaz, te mostrar a verdade. Você foi criado longe dos caminhos de Deus. E isso acabou trazendo consequências para a tua vida. É só olhar onde você foi parar. Onde já se viu se apaixonar por uma mulher da vida. Isso é coisa do maligno, Joel. Você precisa se libertar disso. Eu não pedi sua opinião e nem a sua ajuda, Marcelo. E muito menos uma sessão de exorcismo disfarçada de café da manhã. Pronto, eu fiquei nervoso. Levantei da mesa. Marcelo me olhou como quem vê uma alma condenada. A minha mãe também se levantou aflita. Joel, por favor, calma. O Marcelo, ele só quer o seu bem, filho. O bem dele, mãe. O conceito de bem dele, que inclui me moldar num boneco evangélico que decora versículo e acha que amor só existe entre fiéis de uma certidão de batismo. Me desculpa, mas para mim não dá, mãe. Voltei para o quarto, bati a porta com mais força do que eu devia. Sentei na cama, sentindo o coração explodir no peito. Cada palavra daquele homem me feria como uma faca de pão, sem corte, direto, mas rasgando devagar. Comecei a pensar na Camila. Camila, ele está dizendo que a Camila é o diabo disfarçado. Esse cara é louco. E aí eu desviei o pensamento. Só para Camila. Só para ela. O nome Camila que ela usava no Café Bordeaux. Tentei imaginar onde ela pudesse estar. Será que ainda trabalha lá? Voltou para lá? Se voltou, será que pensa em mim? Será que sente a minha falta?
Será que ela se lembra da noite em que tudo saiu dos trilhos e eu mergulhei de cabeça? Será que ela pensa em mim? Ela disse para mim que estava muito afim de deixar aquele tipo de vida, e eu a incentivei, dizendo que ela estava certa de pensar assim. Será que ela acreditou em mim? Eu deveria ter acreditado mais nela? Abri o meu notebook, que agora era o único item que eu conseguia considerar meu naquele lugar, e procurei pelo MSN, tão comum naquela época, mas ela não estava em lugar nenhum. Nem como Camila, nem como aquele nome que ela havia dito. Rosa Silmara. Ela parecia ter se evaporado. Só o nome dela causava calafrios em Marcelo. Ele sabia da história. Lógico, meu pai contou tudo para minha mãe e a minha mãe contou tudo para ele. E foi aí que eu me dei conta. A paixão por Camila, por mais caótica que fosse, por mais imprópria que parecesse, era o único traço real que eu tinha. O único lugar onde eu me sentia vivo. E todos ao meu redor queriam apagar isso, como que se aquilo me tornasse uma falha, um erro, um desvio espiritual. O próprio Marcelo havia dito que aquilo era coisa do inimigo. Quando ele falava do inimigo, eu sabia que ele falava do diabo. Era amor do diabo ou era o amor de Deus? Mas para mim, amar aquela mulher tinha sido como acordar. E agora queriam me botar para dormir de novo, à força, no colo da religião deles? Não, eu não vou ceder. Nem sob oração, nem sob imposição, nem sob o teto do Marcelo. Fernando, lembrei dele. Fernando era primo, ele era primo meu. Ele parecia viver noutra dimensão, paralela da família. Eu disse que a família do papai lá em Curitiba era uma família abastada, tradicional. E o Fernando, meu primo, parecia viver à margem disso tudo. Ele era mais velho que eu, bem mais velho, 13 anos mais velho que eu. Filho da tia Wilza, a irmã mais velha do meu pai Valfrido, e completamente alheio às regras e expectativas daquela família. Enquanto meu pai sempre foi rígido, formal e avesso a qualquer forma de desvio, Fernando ele era o oposto. Despojado, notívago, encantado pelas luzes da cidade grande. Depois de uma longa temporada em Curitiba, onde, segundo se dizia, viveu tudo que tinha para viver. Ele estava de volta a São Paulo, havia uns 2 anos que morava aqui. Dizia-se que fora o próprio Valfrido, meu pai, que interveio, exigindo seu retorno. À época não entendi bem o motivo, mas agora eu começava a enxergar melhor as entrelinhas. Meu pai era assim, sabe? O puritano na família. E vocês já entenderam. Foi ele que me levou nos 19 anos naquele café. Eu fiquei com vontade de encontrar com o meu primo Fernando. Eu comecei a sentir que talvez ele tivesse uma palavra para mim. A palavra que o Marcelo queria que eu tivesse na igreja dele e eu menosprezei. Eu estava acreditando na palavra do meu primo, o Fernando. Bati a porta do seu apartamento num fim de tarde nublado. Fiquei esperando enquanto ouvia uma música instrumental suave vindo lá de dentro, misturada ao cheiro de incenso e café fresco. Fernando abriu a porta com um sorriso curioso e a habitual camisa de linho meio desabotoada. Primo Joel, rapaz, olha só, faz quanto tempo, hein, primo? A casa dele era bagunçada, mas com estilo. Quadros modernos, livros jogados pelo sofá e uma garrafa de vinho pela metade na mesa de centro. Senta aí, primo, quer tomar uma cerveja? Aceitei. Eu precisava de algo para acalmar o redemoinho que girava dentro de mim. A saudade,
a dúvida, o peso que eu estava prestes a revelar. Quando me acomodei, ele se sentou de frente, curioso. E aí, me conta o que te traz aqui, primo? Você não é de aparecer assim? Acho que a última vez que eu te vi, você ainda era um garotão. Bom, continua sendo bem jovem ainda. Tá com quantos anos? 19, primo. Mas sabe, eu vim aqui, Fernando, porque eu preciso conversar com alguém. Alguém que talvez possa me entender. Que não vá me julgar. E eu senti que você é o cara. Fernando arqueou uma sobrancelha, pegou uma taça de vinho e fez um gesto com a mão, como quem diz: segue. Ai, Fernando, eu me apaixonei, cara. Se apaixonou? Ah, mas isso não é coisa ruim, é coisa boa. Se apaixonou por uma gata aqui de São Paulo? Não, me apaixonei em Curitiba. Por uma mulher. O nome dela é Camila. Quer dizer, eu acho que talvez nem seja Camila. Mas ela trabalha no Café Bordeaux. Na mesma hora, o sorriso do rosto do Fernando se desfez. Ficou sério. Ele baixou a taça. Ficou alguns segundos em silêncio. Café Bordeaux? Rapaz, você tá mexendo num vespeiro aí, primo. E você conhece ela, Fernando? Camila, posso conhecer, mas não me lembro agora, eu já tive lá. Eu já tive lá. Já tive lá no Café Bordeaux. De vez em quando eu encontrava o seu pai lá, ele todo sério pra família. Você sabe que o seu pai, né, tem isso. Então, foi isso mesmo, Fernando. O problema foi que meu pai me levou até lá para comemorar meus 19 anos. E lá eu conheci essa mulher. O nome dela é Camila. Rapaz, que história! Mas me conta mais aí. Então, o problema foi que meu pai, ele ficou louco quando ele soube. Me chamou de louco sem noção. Eu estava lá morando com ele, inclusive, e ele me mandou de volta para São Paulo, para casa da minha mãe. Praticamente, eu vim para cá exilado. Nossa, seu pai sempre foi um exagerado. Mas não achei que ele fosse tão preconceituoso assim, não, porque ele também vai lá, sabe? Ele come uma... Entendeu? Você sabe, se eu fosse o seu pai, pode crer. Tô falando isso pra você aqui, Joel. Se eu fosse o teu pai, tudo seria tão diferente. Eu sei disso, Fernando. Mas ele ficou fulo da vida comigo. Peraí, primo. Peraí. Tô aqui, sabe, matutando. Tem uma história. Obviamente que eu não sei se foi essa menina que você tá falando, Camila, né? Que idade ela tem? Ah, nem perguntei, Fernando. Mas pra mim ela é tudo. Mas eu acho que ela é um pouco mais velha do que eu. Senti que você tá apaixonado mesmo, hein? Ai. Mas que história que você sabe que você tem para contar? Fernando encostou melhor na poltrona, como se precisasse de apoio para o que ia falar. Olha, o que eu sei é o seguinte. Teve um assassinato lá em Curitiba de um figurão, um cara envolvido com política, empreendimento, construtor, ou não era construção, grana suja, lavava dinheiro. Eu só sei que esse cara foi morto dentro de um carro. E uma menina lá do Café Bordeaux estava com ele no dia. Não sei, a história parece que ela saiu do carro pouco antes dos tiros. Outros dizem que ela guiou o sujeito, o matador, até ele. Outros dizem que ela foi só uma testemunha. Mas o sangue desse figurão chegou a respingar nela, sabe? Isso correu pelos bastidores da noite.
sussurrando em banheiros de camarim, em rodas de segurança, em boates de luxo, até na boca maldita isso acabou chegando também. Agora nunca saiu na imprensa, porque a polícia abafou. Alguém grande mandou apagar essa história toda. De repente, sei lá, seu pai, lógico, ele sabe dessa história também. E vai ver que ele desconfiou que possa ser essa menina, será que não? Eu engoli seco. Engoli seco, a imagem de Camila coberta de sangue me atravessou como uma faca. E você acha, Fernando, que foi por isso que meu pai me mandou de volta para São Paulo? Eu perguntei para ele, preocupado e com a voz baixa. Fernando fez que sim com a cabeça e emendou. Seu pai, com certeza ele sabe dessa história. De repente ele ficou com medo de você se meter com essa gente. Sabe como é? Pai é pai, né? E ainda mais o seu pai. Seu pai sempre foi linha dura, mas nesse caso eu acho que foi medo dele. Medo real. Ele deve ter descoberto seu envolvimento com ela e, como conhece bem o submundo, as conexões que esses figurões têm, ele preferiu cortar o mal pela raiz. Foi por isso que ele interveio. E, convenhamos, primo, ele tem meios de descobrir o que quiser. Fiquei em silêncio. Um vazio me tomou por dentro. O encontro que eu achei que me traria alguma paz só me deixava ainda mais preocupado e as coisas ficaram mais nebulosas do que já estavam. Será? Não. A Camila jamais estaria envolvida com qualquer coisa. Jamais. A Camila não. Fernando me encarou com um meio sorriso e soltou. Primo Joel, vou te dar um conselho mesmo sem você ter pedido. Parte para outra, primo. Parte para outra. Tudo bem, eu tenho certeza que essa Camila é linda, porque lá no Café Bordeaux só tem mulher linda, maravilhosa, eu sei, gostosa. Só tem mulher gostosa lá. Eu sei disso tudo. Mas ela é do tipo que já vem com um alarme de fábrica. É bonita, mas é prostituta. É bonita, mas é misteriosa. É bonita, mas é envolvida com coisa pesada. Não, primo, não vale o risco. A vida é longa, você ainda vai cruzar com muita mulher bonita e gostosa por aí. Ô primo, você me falou a tua idade, uns 19 anos, rapaz, você é um menino ainda. Eu balancei a cabeça, tentando assim concordar, tentando convencer a mim mesmo de que o primo Fernando estava certo. Mas eu tratei de encurtar conversas ali para frente. Quando eu saí do apartamento do Fernando, voltei para o metrô, sentindo o ar frio da noite de São Paulo bater no meu rosto, eu só conseguia pensar em uma coisa: Camila. O nome dela ressoava dentro de mim como uma oração proibida. Não, eu não conseguiria esquecê-la, nem com todos os avisos, nem com todo o medo. Eu precisava encontrar essa mulher de novo. E aí, voltei com aquela ideia fixa. Vou fugir. Vou fugir da casa da minha mãe. Vou voltar de ônibus para Curitiba. Mas eu vou encontrar essa mulher. Vou me encontrar com ela. E quero ficar com ela para sempre. Não perca o próximo capítulo dessa história maravilhosa. Mas antes, se inscreva no canal.